Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós estamos continuando falando sobre as parábolas. Estamos no livro de Mateus. Vamos ver mais algumas parábolas hoje, então pegue o seu caderno de estudos, pegue a sua Bíblia, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Vamos lá? A primeira parábola de hoje é a parábola da raposa, ou das raposas e das aves. Ela está na passagem de Mateus, do versículo 19 ao 22 do capítulo 8. Diz assim: é, Jesus estava dando os seus ensinamentos, fazendo os seus ensinamentos para as pessoas, e eventualmente uma pessoa chega para ele e fala com ele. Então veja lá. Então um escriba aproximou-se dele e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus mortos. Nós vamos ver que em Lucas existe a mesma parábola está sendo contada, mas ele acrescenta aqui uma outra uma outra pessoa, né? Então ele fala sobre as raposas e os covis, né? Então a partir do verso 57 do capítulo 9 de Lucas. Então veja lá, indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse outro: Segue-me. Disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: Deixa os mortos o enterrar seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhes disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, aqui é a nossa palavra, né, nessa parte, é exatamente essa: segui-me ou segue-me. Segui-me. Esse é o convite que Jesus está fazendo para as pessoas. E aqui nós vamos ver três desculpas diferentes, é, é, três explicações diferentes, né? Então, veja lá o que Jesus quis dizer com isso tudo. No primeiro momento, Jesus está comparando alguns animais com ele mesmo em relação à sua moradia. Então ele fala das raposas. Ele diz: as raposas moram em covas. Raposas têm covas. O lugar onde elas moram, na verdade, não são ninhos, são covas. É algo que elas cavocam no chão, né? E as aves não, as aves elas fazem ninho, seja construindo ninho nos ramos das árvores, seja usando o buraco das árvores para construir um ninho dentro. Então, o que ele estava dizendo aqui? Que ele não tinha uma habitação fixa. Jesus dependia das pessoas para as suas andanças por Israel. Então, muitas das vezes nós vamos ver, nós vamos ouvir que Jesus
passava a noite em oração. Então, muitas vezes, ele dormia ao relento, então ele ficava perto de alguma árvore, perto de algum lugar, né, nas suas andanças, e ele deitava ali, ele orava até altas horas, né, e depois ele se aconchegava e dormia ao relento. O que isso quer dizer? Quer dizer que os animais tendo um lugar, né, e Jesus não tendo um lugar, a missão de Jesus, o ministério de Jesus, era um ministério de sacrifício. Era um ministério onde o próprio Jesus ele não tinha um lugar confortável, um lugar que ele tinha certeza de chegar. Ele depende, quem está no ministério, quem está totalmente voltado para o ministério, ele depende das circunstâncias, ele depende da misericórdia de Deus, ele depende inclusive da hospitalidade das pessoas, ou seja, se as pessoas lhe dão pouso, se as pessoas lhe dão lugar para descanso. Caso contrário, ele está à mercê do tempo. Então aqui Jesus está dizendo para esta pessoa: você quer vir comigo? Vai ser difícil. Você não vai ter onde morar. Você não vai ter a certeza de um lugar para morar, um lugar para descansar, um lugar para dormir. Evidentemente que o que nós temos aqui, amados, é a provisão de Deus. Jesus nunca ficou sem um lugar, nunca ficou desprovido de tudo. Por quê? Porque ele estava sempre na companhia de Deus. Deus estava provendo sempre o que fosse necessário, o que fosse preciso. Então, esta circunstância que Jesus está apresentando para aqueles que querem seguir a Jesus num rompante, por exemplo. Não, eu quero seguir, mas não tem consciência dos sacrifícios que isso implica e das dificuldades que isso implica. Um animal tem um lugar para dormir, mas Jesus não tinha. Ou seja, nós dependemos da misericórdia de Deus, nós dependemos da hospitalidade das pessoas para o desempenho de nosso ministério. Uma outra circunstância é quando ele diz: não, eu vou enterrar meu pai primeiro. Mas o pai não tinha morrido. O pai estava vivo ainda. Nós não sabemos. Aqui existe muita dúvida das pessoas que estão estudando esta parte, o real sentido disso, né? O que nós entendemos o pai desta pessoa não estava morto. Por quê? Porque se ele estivesse morto, é óbvio que ele estaria fazendo todo o procedimento de luto que envolve um procedimento especial e que envolve um tempo especial para esse desenvolvimento. Então, o que acontece aqui é que o pai dele não tinha morrido, mas a gente não sabe quanto tempo esse homem aí iria sobreviver. Então, esta segunda parte é muito parecida com a terceira parte, que só aparece em Lucas, quando ele diz: deixa primeiro despedir os que estão em minha casa. Então, o que acontece aqui? Aqui acontece o seguinte: as pessoas querem seguir Jesus, mas elas não querem se desfazer ou não querem abrir mão das suas famílias e dos seus laços de amizade, dos seus laços com outras pessoas. Por isso, Jesus fala: deixa os mortos para os mortos, ou seja, aqueles que não estão vivos espiritualmente, eles vão enterrar os que estão mortos fisicamente. Então, este é o sentido aqui desta palavra: deixa os mortos para os mortos. Então, eu não vou me preocupar com
isto agora porque eu tenho uma missão muito maior para fazer. E ele complementa isso em Lucas, a gente tem um sentido maior quando ele fala, né? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, o que ele está dizendo com isso? Está dizendo aqui que se eu me preocupo com as coisas do mundo, eu não me preocupo com as coisas espirituais. Deixa eu me despedir das pessoas e depois eu te sigo. Existe uma história de uma pessoa que foi chamada para ser missionária. Então, ela foi chamada uma vez e ela disse: Ah, não, mas eu queria terminar isso na minha vida. Ok, Deus deixou, ela terminou aquilo, aí Deus chama essa pessoa de novo. Ah, não, mas eu queria fazer mais aquilo. E assim foi, protelando. Quando chegou num determinado ponto da vida, esta pessoa que tinha este ministério disse: Pronto, Jesus, agora eu já fiz tudo o que eu queria fazer na minha vida, agora eu posso cuidar das suas coisas, agora eu posso ser missionária, né? E aí Deus disse o seguinte: agora não precisa mais, os que eu tinha para você já se perderam e eu vou cobrar das tuas mãos. Então, amados, aqui nós temos uma situação bastante delicada, né? Se nós estamos no ministério, nós não podemos ficar olhando para trás para aquilo que nós perdemos. Não é assim que funciona, né? Então nós não podemos olhar o que se perde estando no ministério. Ah, mas eu deixei a minha profissão, eu deixei a minha família, eu deixei isso, eu deixei aquilo. Se você ficar olhando para trás, você não consegue fazer as coisas. Por que ele diz assim? Quem lança a mão do arado não olha para trás. Eu não sei se o amado já viu fazer a aragem da terra com o arado, né? Quando você está com arado, o animal vai na frente, um boi, um cavalo, enfim, ele vai na frente puxando o arado e você vai atrás acertando para que a linha da aragem fique correta, fique reta. Ora, quando você fica olhando para trás, o que acontece? Acontece que a linha do arado fica torta. Então, toda vez que você não se preocupa com o teu alvo, toda vez que você fica olhando aquilo que você perdeu, você está fazendo mal feito o que deveria estar fazendo. Então, eu estou preocupada lá para trás, mas eu não estou preocupada com o meu objetivo. Então, por isso que Jesus diz: todo aquele que lança a mão do arado, ou seja, que está fazendo a aragem da terra, que está preparando a aragem da terra, que está no ministério, ele não pode ficar olhando para trás aquilo que ele perdeu. Vamos dar uma olhadinha nos discípulos de Jesus, os 12. Então, o que acontece com os 12? Se você observar, tem uma passagem que o próprio Pedro diz isso: nós deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus diz: nessa vida você não vai ter nenhuma vantagem por ter feito isso, mas você vai ter vantagens lá no céu, você vai ter recompensa lá no céu, mas não aqui. Então tudo que a gente deixa aqui para seguir, para fazer o ministério, nós não vamos ter vantagens na terra, nós vamos ter vantagem, nós vamos ter benefícios no céu. Amém, amado? Então veja o convite de Deus: segui-me, faça como eu não tenho nem onde dormir, eu não tenho onde repousar a cabeça. O ministério é difícil, ele tem sacrifícios e deve-se lançar mão de tudo, deve-se deixar todas as coisas para fazer aquilo que é devido fazer. É o único jeito de fazer bem feito, é o único jeito de fazer a obra do Senhor. Uma outra parábola está na sequência, né, de Mateus 10.
aqui nós temos uma passagem bastante comprida, Mateus 10:16, então ele está fazendo todo o discurso para os seus discípulos quando ele está enviando, veja, enviando. Então ele já estava preparando os seus discípulos. Então você vai fazer assim, faça desse jeito, entre desse jeito, fale assim, não faça isso, não faça aquilo, né? Então ele está dando as orientações para os discípulos durante o ministério. Então veja, então ele vem falando isso tudo. Quando ele chega no verso 16, ele diz assim: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Lobo come ovelha. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que nós temos agora aqui nesta passagem? Qual é o ensinamento que Jesus está tentando nos passar através dessa parábola? Então veja lá, ele já havia dito que haviam provações? Sim, ele nem dormia em lugares corretos. Por que não dormia em lugares corretos? Porque ele não tinha lugar para o seu descanso, né? Então, quando ele diz, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, significa dizer que ele estava deixando uma situação muito clara. Não haveria facilidade, não haveria tranquilidade na hora de fazer a obra. Então, o que ele está dizendo? Vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter sacrifícios, como ovelhas no meio de lobos. Tá? O que acontecia com Jesus vai acontecer com os seus discípulos. Amados, não tem como ser diferente. Se há, né, se há um seguir o exemplo de Jesus, há também os sacrifícios, as provações, há também todas as dificuldades. As mesmas dificuldades que Jesus passou são as dificuldades que vão ser sentidas por aqueles que estão indo no caminho de Jesus. Então, veja que Jesus está dizendo que não vai ser fácil, mas ele não está dizendo que é impossível e nós não teremos proteção. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que vai ser enviado, mas que ele estaria dando proteção e provisão. No nosso ministério existem responsabilidades. Primeiro, nós somos colocados como ovelhas entre lobos. E nós sabemos o que um lobo faz com uma ovelha. O lobo se alimenta de ovelhas. Ele provoca destruição, ele mata para se alimentar de ovelhas. Então, o que acontece aqui é que o mundo quer destruir as ovelhas. O mundo quer destruir os seguidores de Jesus, aqueles que estão no ministério. Então existe duas observações importantes para estas ovelhas que estão no meio de lobo. Como é que nós vamos enfrentar isso? Pela prudência e pela simplicidade. Essas duas são armas que Jesus está nos ensinando a usar aqui. Como isso acontece? Antes de mais nada, é super importante que você saiba o seguinte: não é qualquer pessoa que te envia. E se não é qualquer pessoa que te envia, você não está só. Jesus é a fonte do ministério. Jesus está dizendo, a gente vai ver, existem parábolas mais para frente, nós vamos ver isso. A seara é grande,
A gente vai ver essa circunstância. A seara é grande. Então nós precisamos ir. Se nós somos chamados, nós não podemos deixar que a vida, que os mortos, que a família, que os amigos nos impeçam de fazer a obra. Segui-me, ou seja, venha, mas saiba que haverá dificuldade. Então essa é a lição. Venha, mas haverá dificuldade. Eu não tenho onde botar minha cabeça para descansar, você também não vai ter. Eu tenho provações, sacrifícios, as pessoas perseguem, as pessoas falam mal, as pessoas fazem dificuldades. Vai ser igual com você, como ovelha no meio de. Entretanto, não é qualquer pessoa que está te enviando, é Jesus. E aí nós vamos ver em Marcos, no finalzinho do livro de Marcos, ele diz assim no 16:15, né? Quando Jesus dá a grande missão, o grande ide, né? Ide. Então ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ou seja, está nas nossas mãos todos aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus. Se a pessoa não acreditar, se a pessoa não se emendar, se a pessoa não mudar, se converter, e se a pessoa estiver, na verdade, fazendo a obra contrária, agora não é mais tua responsabilidade. O que você tinha que fazer, o que estava sendo dado para você nas tuas mãos, você fez. Você ouviu o ide e você fez o que tinha que ter sido feito. Amém, amado? Então, este é o grande ide. Estes lobos são quem? São os destruidores de ovelha. São o mundo, são os selvagens, são aqueles que não querem saber, que vão ouvir a palavra de Deus, mas que não vão se converter. Eles não aceitam a palavra de Deus. Eles querem destruir os que seguem a mensagem, aqueles que estão propagando a mensagem. Então, qual é a função deles? Qual é o objetivo deles? É apanhar estas ovelhas, é dilacerar estas ovelhas, porque o mundo não quer só fazer mal para você, o mundo quer te matar, o mundo quer te dilacerar, o mundo quer te destruir, o mundo quer te ferir de uma maneira profunda, quer despojar tudo que você tem. Isso é o que o mundo quer, o que o lobo quer, aquele que mesmo ouvindo, ele não se converteu. Entretanto, quem nos manda não é qualquer um, quem nos manda é Jesus, o único capaz de nos proteger, o único capaz de prover o que é necessário para a nossa missão. Ele fala também: sede prudente como as serpentes. A serpente é venenosa? É. A serpente normalmente ela é vista como uma imagem do mal, né? Às vezes ela é representada, inclusive, como o mal. Em algumas passagens, ela pode até significar, ela pode até ser entendida como o próprio mal. Entretanto, aqui ele não está falando disso. Ele está falando de uma característica da serpente, de uma vantagem que a serpente tem. A serpente é venenosa. Sim, a serpente pode ser tudo isso que você ouviu dela, mas ela é prudente. O que significa dizer que a serpente é prudente? A serpente evita o perigo. Ela sabe evitar o perigo. Ela não se coloca em perigo de forma desnecessária. Ela percebe o perigo e ela se mantém cautelosa. Ela é sensata e ponderada quando ela vê o perigo. Ah, mas por que eu... Amado, cuidado. Isso é tolice. Então, você se colocar em perigo, você agir sem cuidado, sem zelo, isso é tolice. Jesus está falando isso. Seja sensato,
seja ponderado, seja cauteloso. Você não precisa correr esse risco, então não corra esse risco. Se isto é perigoso na tua missão, não faça, a não ser que você tenha uma indicação absolutamente inequívoca de Deus. Faça assim, então você faz. Caso contrário, seja cauteloso, não corra risco desnecessário, porque você acaba se ferindo, você acaba se machucando. Seja sábio, use da sabedoria. É isso que Jesus está dizendo. E as serpentes, elas se caracterizam por isso. Uma serpente, quando se move, não sei se o amado já viu, eu já vi serpente se movendo. Ela se move cautelosamente, ela se move sondando o terreno. Sabe por que ela fica mostrando essa linguinha? Ela está sentindo pela língua que ela capta informações dos lugares onde ela está. Então ela vai, lança a linguinha e capta as informações. Aí ela vira para o outro lado, faz a mesma coisa. Ela está captando informações. Ela não vai correndo para o perigo. Ela não vai correndo para a morte. Ela não vai correndo. Não. Ela vai de forma sábia. Ela vai de forma cautelosa. É isso que Jesus está nos ensinando. Nós estamos no meio de lobos, então nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ser sensatos. Uma outra característica que Jesus nos dá também e pede para que nós tenhamos é a simplicidade da pomba. A pomba, ela é vista como um animal simples, um animal fraco. E efetivamente, ele é um animal fraco. Né? Podemos dizer que existe fraqueza na pomba? Sim, não é um animal forte, não é um animal arrojado, não é. Ele é um animal fraco. Entretanto, é um animal simples. O que Jesus quer dizer quando ele fala da simplicidade da pomba? Ele está falando da pureza da pomba. Então, a palavra simples aqui, ela foi traduzida como simples e às vezes na nossa língua esse simples não significa bem o que quer dizer. Aqui, o simples quer dizer pureza. Pureza. Então, veja lá, seja simples, seja puro, seja sincero, seja sem malícia. Porque se você for prudente como a serpente, você tem que ser puro. Senão não vale de nada a tua prudência. Então você tem que ser puro e prudente. Além disso, se você lembrar, a pomba, ela é também um símbolo do Espírito Santo e um símbolo da paz. Né? A paz e o Espírito Santo são simbolizados pela pomba. Então Jesus está dizendo, seja cordato, seja puro, seja sincero, sem malícia. A pomba é o animal de melhor, de mais fácil convivência. É assim que Jesus nos quer, porque nós temos uma missão difícil. Às vezes nós vamos dormir ao relento, porque não haverá hospitalidade, haverá provisão, haverá proteção, mas nós às vezes dormimos ao relento para seguir, né, ouvindo a voz de Deus e segui-lo. Mas no meio dos lobos, nós precisamos ser prudentes e puros. Amém, amados? Bons estudos.